Então, o Senhor está presente e nós estamos aqui nesse devocional hoje, no dia 24 de julho, Pai, com o coração aberto para sermos curadas. E não tem nada que agrada ao Senhor do que um coração aquebrantado. E esse é o meu coração, é o coração da Eliana, de quem vai ouvir depois esse devocional. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade de agir através da minha vida, da minha boca, que está mais perto do meu ouvido, né? E eu vou trazer três versículos bíblicos, mas eu vou começar fazendo uma analogia que eu gosto muito. Minha amiga, se você quiser pegar a Bíblia para acompanhar, tá lá em Jeremias 18. Jeremias 18, eu vou do 1 ao 6, mas eu vou enfatizar do 3 ao 5, tá? Aqui tá falando na casa do oleiro, e depois eu vou falar do Orives. Oleiro, Orives, né? Oleiro, o que que seria oleiro? Aquele que cuida de cerâmica, que faz, que vende cerâmica. E ourives é aquele que cuida de ouro, né? Que purifica o ouro, transforma as peças. Mas primeiro a gente vai falar de Jeremias 18, do 1 ao 6, focando no 3 ao 5. Então, está lá no 18. Essa é a palavra que veio a Jeremias do parte do Senhor. Então, o Senhor veio falar para Jeremias: vá à casa do oleiro. A casa do oleiro, como eu trouxe, é aquele que faz e vende cerâmica. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então, quem me acompanha sabe que eu amo essa palavra, então, o Jeremias foi à casa do oleiro e viu-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Olha que fantástico aqui. Então, Jeremias foi até a casa do oleiro, porque o Senhor é pedagógico, o Senhor nos ensina em tudo. Então, ele falou para Jeremias, depois eu convido a ler realmente todo esse versículo. Ele está chamando o povo por um momento de arrependimento, né? Porque tem as suas consequências. Mas voltando aqui para a mensagem que eu quero trazer hoje, quando Jeremias foi na casa do oleiro, aquele que faz e vende cerâmica, né? Barro, o vaso de barro, ele estava fazendo, ó, mas o vaso de barro que ele estava mexendo ali para poder arrumar, para poder vender, o vaso estragou na mão dele. Olha aqui que eu quero trazer. Quantas vezes a gente sente que a gente foi estragada por qualquer razão, por qualquer trauma, como a gente estava falando aqui antes da gente começar, ou por decisões erradas que a gente teve, a gente se estragou, fugiu da vontade de Deus. E ali, ó, não é que Deus abandonou a gente, às vezes a gente está passando por situações que Deus abandonou. Foi porque a gente se estragou no meio do caminho. O vaso na mão do oleiro estragou-se, porém ele o refez. O que é refazer? É fazer de novo. Então, ele refez, moldando outro vaso. Ele criou um outro vaso a partir daquele. Ele refez o vaso. Refez, ó, tá a palavra muito claro. De acordo com a sua vontade. E aqui que eu chamo a atenção para a nossa vida. Vamos imaginar que a gente está um vaso, como um vaso de barro, que está estragado. Vamos usar essa palavra, porque a gente se estragou, como eu disse aqui no meio do caminho. Mas vamos trazer Deus para oleiro, porque ele até falou, ó, tanto que ele traz aqui, ó. E eu não serei como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos. Vamos trazer Deus como oleiro. Nós, na mão de Deus, ele refaz. Na mão dele, mas para ele fazer de acordo com a vontade dele. E aqui que está o X. Então, quando a gente se predispõe a entender, a reconhecer, trazer para a consciência de que eu estou estragada e quem pode me refazer é só Deus. Só que Deus, quando ele refaz, como olheiro, é de acordo com a vontade dele. E aí eu vou ir para um outro versículo lá na frente, que é Malaquias 3, para fazer uma analogia com Orives agora. Então, a gente falou do oleiro, que esse é o convite que o Senhor está trazendo para nós. Se a gente acha que a gente não tem propósito, que a gente não está no casamento, na nossa vida materna, na nossa vida como fêmeas, mas na mão do Senhor, na mão do verdadeiro oleiro, ele vai nos refazer, mas de acordo com a vontade dele. E qual que é o objetivo de fazer a vontade dele? Só tem um, gente, é da gente glorificar ele.
Quando ele nos fez a imagem e semelhança dele, foi para a gente manifestar ele aqui nessa terra. Será que a gente está manifestando ele com esse formato de vaso que a gente é? Um vaso estragado? A gente está manifestando ele? Não. Então, quando a gente se põe na mão dele, ele vai refazer para de acordo com a vontade dele. Para quê? Para glorificá-lo. Para outras pessoas virem. Aquilo que a gente falou, minha amiga, ele primeiro transforma a gente, ele cura a gente. Para quê? Porque através de mim, eu, uma mulher que era estragada, hoje eu sou uma mulher que me predispus, sim, a se pôr nas mãos dele. Ele tem me feito uma nova criatura através de Jesus, ele tem me feito um vaso novo. Para quê? Me refez, fez de novo. Para agora as pessoas olharem para mim e falar: ah, eu quero, eu quero. Ontem minha prima mandou uma mensagem: falou, Adriana, dentro da sua simplicidade, do jeito que você fala tão bem, você coloca tão bem, que eu quero que você me ajude nisso. Minha prima cresceu comigo, ela é um pouquinho mais velha, então ela me acompanhou em tudo mesmo. E ela fala: olha só, ela já tem visto algo, olha, e como eu fui vencendo os meus auto-julgamentos, porque eu tinha medo de falar na frente por julgamento. Olha só, ela já viu algo que através do Senhor eu alinhei ali, nós somos corpo, alma e espírito, alinhei todas as minhas emoções governada pelo espírito. Então, olha como ela já viu, algo simples, ela já está vendo algo diferente para manifestar quem? Ele. Só podia ser ele. Ela falou, só podia ser ele, só podia ser ele, né? Mas fazendo uma analogia aqui com Malaquias 3:3, eu já vou direto no versículo, depois eu sempre convido a meditar no capítulo todo. Mas no versículo, capítulo 3 de Malaquias, versículo 3, diz assim: ele, Deus, né? Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Quem é que cuida de ouro e de prata? No caso aqui de ouro, o ourives. A gente falou do oleiro que cuida lá do vaso, que esse é o nosso Deus, mas Deus também está se colocando aqui como ourives, aquele que cuida do ouro. Então, ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas, eu e você, e os refinará como ouro e prata. Então, o Senhor, além de ele trabalhar a gente como refazer como novo vaso de barro, como oleiro, ele também está nos moldando, nos refinando, nos purificando como ourives. E aí, trazendo para um contexto de ourives, o ourives pega lá a barra de ouro, ele leva no fogo, gente. Para quê? Para poder purificar e refinar. E ali o ourives, fui buscar um vídeo em relação a isso, o ourives, ele leva lá a peça de ouro para purificar e refinar, e ele não pode tirar o olho de cima da peça. E ali a pessoa que estava observando esse trabalhar dele, e ele falou, por que que você não deixa aí, precisa ficar de olho? Ele falou, até ficar pronto, porque eu vou ficar de olho até saber quando está pronto. E aí a pergunta da pessoa foi: mas por que que você tem? Quando que você sabe que está pronto? Quando que você sabe que ficou pronto? Ficou parado olhando? Ele falou: quando eu refleti a minha imagem nele. Uau, gente, Eliana, minha amiga, quando eu vi isso, eu falei: muitas vezes o Senhor nos permite a passar pelo fogo, purificar e refinar, a gente é só fogo, não tem outro jeito. Quando a gente anda pelas águas, quando Pedro andou pelas águas, ali ele não andou sobre as águas, ele andou sobre um comando, ele confiou que tinha um Jesus ali. Vem, Pedro, eu já trouxe isso aqui no nosso devocional. Andando sobre as águas é para a gente desenvolver a nossa confiança plena em Deus. Quando a gente passa pelo fogo, por um processo de fogo, é porque ele está purificando a gente. E aonde ele purifica? E aí, antes de eu abrir aqui a sala, eu estava assistindo um vídeo que nós somos batizados. Há um propósito nas dores? Sim, há um propósito. Quando eu disse para você que eu recebi uma palavra no domingo e ele falou que Deus permitiu as minhas dores até aqui, porque foi nessas dores, e não as dores físicas, elas representam dores emocionais, minha amiga. Sou grata até por ela. Sim, dá graça em tudo. Por quê? Através dela a gente se submete a ser um vaso na mão do oleiro, porque é uma decisão nossa. Deus não trabalha com a decisão é nossa. E quando ele pega as nossas dores, o nosso processo do fogo, por exemplo, é para nos purificar, é para nos purificar, a palavra que ele trouxe aqui, nos refinar.
um ouro. E até quando que vai durar esse processo, minha amiga? Até quando vai durar as dores? Até quando vai durar o fogo? Até a gente emitir a imagem dele. Até ele ver a gente nele, ele em nós. E para que que ele quer ver a gente, ele em nós? Para a gente poder manifestar ele aqui nessa terra, para minha prima, para minha amiga, para as pessoas que estão caminhando aqui, ver Jesus. Jesus é espírito. Como que as pessoas vão seguir Jesus? Não estou falando de religiosidade, pelo contrário, religiosidade mata, religiosidade afasta, mas é olhando, tem algo diferente em você, Adriana. Quero fazer algo com você. Tem algo diferente em você, Eliana. O que está acontecendo? É ver Deus sem saber. Quando Deus. Lembra quando José foi curado? Isso, minha amiga. Quando Deus disse que ele não me daria um marido só para satisfazer os desejos da minha carne, como uma menina mimada, como eu trouxe na aula de segunda-feira. Que eu seria esposa na vida desse marido, que manifestaria o amor tipo de Deus na vida dele. E amor é espírito. E quando eu estava estudando aqui antes de entrar na aula, nós temos três tipos de batismo. Batismo nas águas. Olha que sabedoria, exatamente, minha amiga. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Batismo na água, nós somos trínio. A gente tem que entender que nós somos espírito que está pronto. Por isso que o nome do nosso grupo chama Ativando o Espírito, porque ele está pronto. Só que por causa do pecado, a gente nasce com ele morto. E a gente só resgata esse espiritual através de Jesus, não tem outro caminho, só vai ao Pai através de Jesus, que a gente resgata essa filiação. Então a gente só consegue quando João Batista batizou Jesus, quando a gente é batizado nas águas, a gente está trabalhando o quê? A nossa carne, porque o Espírito está pronto. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, e batismo no Espírito Santo, a gente crer e pedir para Deus, Deus, eu quero receber, eu quero ativar o Espírito Santo, porque quando a gente recebe Jesus como nosso único Salvador, a gente já recebe o Espírito Santo. Eu trouxe na aula de segunda-feira. Depois que Jesus morreu, aceitando ele como caminho Salvador, desce o Espírito Santo. Mas quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, é um poder, dunamis, né? Quando a gente ora, é como se a gente estivesse ligando um fósforo, eu já trouxe isso também. Então há um poder, uma oração perfeita, uma oração em línguas. O Espírito Santo sabe tudo, sonda nosso coração e vai falar com o Pai. Então, mas o batismo do Espírito Santo é algo que a gente crê e recebe. Então, tem o batismo da carne, que é nas águas, batismo no Espírito Santo, que é através do Espírito Santo, que é orar em línguas, e o batismo no fogo. Então, nós somos carne, que é batizado nas águas. Quando a gente decide aceitar Jesus, a gente desce as águas. Então, olha a importância de descer as águas quando a gente aceita Jesus, para matar a carne, e é um processo. Eu aceitei Jesus e batizei nas águas tem 18 anos. Eu vai fazer 18 anos, dia 6 de agosto agora. Dia 6 de agosto faz 18 anos. E posso dizer que eu fui batizada nas águas, começou o meu processo de conversão. Foi o meu processo. Podia ter durado 18 meses, 18 dias, está durando 18 anos. Ali eu tinha 11 anos, ó. Você tinha 11. Olha o processo. Quanto tempo dura o processo? É aqui que eu quero chegar para a gente concluir a mensagem. Quando eu batizo nas águas, eu recebi Jesus, aceitei, foi uma decisão, salvação. Começa o processo de salvação. Salvação não é só para a gente ir para o reino, para o céu. Claro que é o único meio através de Jesus, mas o processo é para a gente reinar aqui nessa terra. A gente começa nesse processo de governar a nossa carne pelo Espírito que está pronto. A gente ativa esse Espírito e a gente tem aí o dom de orar em línguas, por exemplo. E quando a gente é batizado pelo fogo, a gente quebra a nossa alma, modifica o nosso caráter. Por isso que tem gente que é batizado, como eu, fui batizada há 18 anos, nesse meio do caminho eu também fui batizada em espírito falando em línguas, e mesmo assim eu não conseguia vencer um pecado. Conforme eu fui me decidindo, foi uma decisão, passando por esse processo que foi esses últimos 3 anos que eu passo, né? Que agora, esses últimos 3 anos que eu falo que foi que eu entrei no fogo. E quando eu entrei no fogo, que eu fui batizada pelo fogo, o Senhor foi me purificando, ele qual é a palavra aqui? Me refinando. Ele pediu para mim santificação. O que é santificação? Ser santo, não ser separado, mas ele foi me purificando, me limpando. É no fogo, para que hoje as pessoas já conseguem olhar para mim e ver a imagem dele.
Já consegue ver. Tem um amigo que fala, Adriana, toda vez que eu falo com você, eu sinto o amor tipo de Deus, o amor Zoe. Não é amor marido e mulher, é amor homem e mulher, é amor de Deus. Já consegue, eu já consigo dominar a minha carne, o meu caráter, os meus desejos que me levavam a pecar. Por quê? Como, além da decisão que começou lá 18 anos atrás, esse processo foi no fogo, que eu falo que eu fui batizada no fogo esses últimos 3 anos. Ele realmente eu passei pelo fogo. Quanto tempo dura o processo? Quanto tempo dura o fogo? Vamos trazer aqui para ele purificar como ourives. Quando eu já estiver emitindo a imagem dele. Que poderia ter durado 3 dias, poderia ter durado 3 meses. O meu fogo durou 3 anos. Porque eu fiz aí toda uma retrospectiva, eu converso muito com o Senhor. Então, o meu processo tem 18 anos. Quando eu batizei nas águas, aceitei Jesus, batizei nas águas. Ele foi cuidando da minha carne. E eu fui indo, é um processo. Glória a Deus pelo processo. Quando ele tirou o pessoal do Egito para levar para Canaã, passou pelo deserto. Qual que é o objetivo do deserto? Deus podia ter encurtado o caminho, poderia ter ido por fora, sei lá. Deus é Deus, por que que precisou passar? Para justamente passar ali, o Senhor vê o coração, é um processo. Poderia ter durado 40 dias. Tem alguns estudos que falam 2 anos, duraram 40 anos. Que eu seja rápida de aprender logo, ó, minha amiga Eliana, para não durar 40 anos, né? Mais 40, não. Ó, que sejamos rápidos, até porque Jesus está às portas. E qual que é o objetivo disso tudo, gente? Aí a gente vai lá, né? Sim, né, amiga? Aí a gente vai lá agora. Para que tudo isso? Aí a gente vai para 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, 3:9. 3:9 não, 3:18. A gente vai. Depois ler tudo, tem 9 também, mas onde eu estou querendo trazer é o 18. 3:18. O que que traz aqui no 3:18? Todos nós que com a face descoberta, ó, purificada, sem mácula, transparente, descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é Espírito. E quando ele trabalha aqui, ó, em Malaquias, quando eu trouxe, né, que ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificando levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Justiça na Bíblia significa conduta de Deus. Como eu tenho me comportado, como Deus se comporta? Lembra que a gente é imagem e semelhança, quando eu trago na aula de segunda-feira, a imagem e semelhança de Deus. Aí minha aparência tem a ver com a minha essência. Hoje eu consigo, uma pessoa olhar para mim, ela consegue ver o meu comportamento externo, comportamento de ação. Ele remete uma atitude de mente e uma atitude de espírito de Deus. Deus se comporta assim? Por isso que ontem eu estava atendendo uma cliente, a gente estava falando dos frutos do espírito, domínio próprio, mansidão, amor, alegria. Ela estava numa tristeza, eu falei, fruto do espírito é alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Ela estava desanimada. Como? Ativando, lendo lá Gálatas 5, declarando a palavra, como a Eliana trouxe. Eu estou com dor, mas já declaro a cura nas minhas pernas, já declaro que eu estou livre dessa dor, até manifestar no corpo. O corpo é só para manifestar. O que que a gente tem manifestado no corpo? Eu quero manifestar a glória do Senhor. A glória. E muitas vezes ele permite essas dores, muitas vezes ele permite o fogo, é para realmente matar a nossa alma. É matar, é governar, é matar, que eu falo assim, é ser dominada pelo espírito que está pronto. O problema é que nós somos espírito, alma e corpo. Esse corpo, isso aprendemos, isso é maravilhoso e leve, exatamente, minha amiga. Esse corpo está manifestando o quê? O que que o seu corpo está manifestando? O que que meu corpo está manifestando, Eliana? Uma alma governada por ela mesma, cheia de emoções, desejos, aonde o diabo vem e ele afeta a nossa identidade, quando a gente foi abandonado, quando a gente foi rejeitado, quando a gente tem os nossos traumas, ou tudo isso. Ninguém aqui tem amnésia, não. Aconteceram várias coisas. Lembra do vaso estragado? O vaso se estragou, foi aqui na alma. Aí vem o espírito. Só que para o espírito governar essa alma, precisa sim passar por alguns processos, como andar sobre as águas, que é desenvolver a fé, andar numa confiança plena, sem uma pequena dúvida. Então, andar sobre as águas. Então, quando a gente vai passando por uma situação, eu estou andando pelas águas?
igual eu, vou precisar tomar uma decisão agora de mudar da minha casa com 2 crianças e estou numa direção de mudar de cidade. É andar sobre as águas. Se tiver um comando, eu vou confiar e vou e sei que se Deus deu direção, Ele dá provisão. Isso é andar sobre as águas. Bom, agora, eu estou passando pelo fogo, por um processo de fogo. Ele está o quê? Ele está purificando o meu caráter. E só o meu caráter alinhado com a vontade dele, eu não peco. Porque a carne peca. Eu tive uma experiência, Helena, no domingo eu falei, comentei com você que eu recebi a promessa, né, lá, a profecia, no domingo. Ontem foi terça, na segunda-feira uma tentação já veio. Mas foi muito claro, eu não acredito, esse ressurgiu das cinzas. E ali, claro que a carne fica, né, falou, meu Deus, né? Até porque é uma área vulnerável da minha vida. Mas eu vou para a palavra, eu volto lá para a verdade, olha só. Mas quando eu sou o quê? Purificada, eu não estou mais carente, eu não quero mais ganho indireto, eu quero alguém mesmo. Eu sei como é exatamente, mas como que a gente consegue resistir? Como que a gente consegue passar? Porque pelo espírito, porque pela alma sozinho a gente não consegue. Por isso a importância da gente buscar uma mesa de crescimento, estar 2 ou mais reunidos, ter o nosso momento secreto, ativar, alimentar o nosso espírito. Então, o que eu queria fechar hoje aqui, que tudo é para glorificar Deus. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Quando eu fecho 2 Coríntios 3,18, para a gente manifestar sem mácula, totalmente descoberta, o espírito, ele. E quando que dura o processo do fogo? Está passando por algum processo do fogo? Enquanto a gente não manifestar a imagem dele, só vai estar pronto. Glória a Deus, meu Deus, que eu já esteja manifestando. Tanto que quando veio a palavra que eu te disse domingo, Eliane falou, e quando ele batizou, quando João Batista batizou Jesus nas águas, olha só. Deus levantou, tinha uma pomba, quando Jesus saiu das águas, tinha uma pomba, e Deus falou: Esse é meu filho amado, quem eu tanto me agrado. Ser amado e ser aceito por Deus, através de Jesus, lá desde antes mesmo do ventre da nossa mãe, mas agradar a Deus é uma decisão nossa. Então, quando domingo o profeta falou, me veio, ele falou e me veio, ele está se agradando de mim. E para eu agradar o Senhor foram muitas renúncias da carne. For realmente se permitir a passar pelo processo, dando glória a Deus ainda, tendo queimada. Gente, eu já me queimei na panela, sou dona de casa também, cozinhando para os meus filhos, a minha família. Como dói o fogo. Eu falei, gente do céu, como é algo que machuca um pedacinho que queima a sua pele. Não quero nem imaginar a dor de alguém que passa por uma experiência horrível de queimar todo o corpo. Mas se naturalmente já dói, imagina esse passar pelo processo que eu passei. Isso para mim, como eu falei, meu processo de 18 anos, desde que eu decidi me converter, mas os meus 3 últimos anos foi passar pelo fogo. Ai, por que que eu não aprendi antes? Porque eu já não fui rápida, né, Eliana? Não, demorou 3 anos, minha amiga. Para hoje, eu já consegui transbordar aqui, né, na vida de pessoas, contínuo, né, minha amiga? E automaticamente as pessoas já estão começando a identificar algo diferente em mim. Pessoas, minha prima mesmo fala, Adriana, você nem parece a mesma pessoa. Eu falei, mas realmente eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou mesmo a mesma pessoa, eu sou uma nova criatura que ela nem lembro mais. Aquela lá era o vaso estragado, na mão do oleiro ele me refez. Só que eu precisei ser purificada. Como ourives, para quê? A gente só emite a imagem dele passando pelo fogo. Minha amiga, faz sentido para você, para a gente fechar essa palavra hoje? Você consegue falar? Eu amo quando você fala. Indri, que aula maravilhosa, né? Que aprendizado maravilhoso, super sentido, que eu também estou nesse processo aí, porque as emoções da gente, ela comanda muita coisa, né? No nosso Uhum. físico, e é isso, também passei pelo fogo, assim, que queimava, sabe? É, Passei, mas amadureci, como eu falei, como eu escrevi aí, eu dou glória a Deus quando a gente descobre isso, a gente é grato até nas dores, Dri. Tudo que é grata de falar passou. assim, tô sendo purificada, tá doendo. Você imagina, como eu falei, eu queimei o braço, dói. Imagina passar pelo fogo.
Só que como o quarto, nós não estamos sozinhos, porque a gente tem o quarto homem ali que o Espírito usando para ajudar, como lá os 3 que entraram na fornalha. Mas, minha amiga, passar pelo fogo dói. Claro que dói. É assim, Audrey, quando a gente está passando, a gente fica ali, a gente não consegue ser grata, não, naquele Claro que não, tá momento. doendo Né? como... Quando eu digo para você que eu sou grata por todas as dores que eu passei, por todos os fogos que eu passei, eu sou grata, mas pelo que eu estou passando, eu consigo entender minimamente, né? Mas tá doendo, tá queimando, tá doendo. Então, nesse momento, eu acho que é meio difícil a gente falar assim, ai, obrigada, Deus. Embora a gente sabe que é para o bem, para o nosso próprio bem, né? Se a gente se entregar até a ele, como você disse aí, a gente é curada, a gente passa pelo processo. Eu estava passando por você viu agora um tempo atrás e, meu Deus, como que é bom a gente ser curado desse processo, sabe? Quando a gente parece que está saindo assim do casulo, assim, nossa, tem uma saída, e a saída é nele. É nele. Ele sabe? E aquilo que a gente falou, quando a gente mais tem medo, aquilo que a gente tem mais medo sobrevém. E você me ensinou isso nas nossas aulas, e eu falei assim, Jesus, eu preciso parar de ter medo disso. Como que eu vou parar de ter medo? Ainda fiz igual o Pedro ali, dei uma afundada, né? Dei uma balançada assim, mas glória a Deus, sabe? O medo foi embora. O medo foi embora. Eu posso até não estar desfrutando ainda, mas eu começo a ver já, sabe assim, vindo, já estou vindo. Não estou vivendo ainda aquele propósito, mas já está vindo, eu consigo ver, é visível, que quando o medo foi embora, o fantasma foi embora. Exatamente, é o medo, é porque o diabo ele trabalha com 3 Ds na nossa vida: desânimo, desvio e distração. Então, quando a gente tem medo, a gente é o que é desviado ali, quero desviar, ó, tô com medo. Mas lembra que era o vento, acharam que era até um fantasma nessa passagem de Pedro aí, acharam que era até um fantasma. Minha amiga, é confiar, não é fantasma, é tô com Jesus, é pegar o medo, quando a gente, ó, Jesus lança fora todo medo. Todo medo. É por Jesus mesmo, mesmo com medo. Não, eu tenho Jesus. Gente, não, ó, eu não sei. Minha amiga, não sei quem consegue sobreviver todos os processos sem Jesus. Não dá. Até porque Deus, a gente hoje falou aqui, né, por meio de, literalmente Deus, que a gente vai emitir a imagem de Deus. Deus é o nosso, na mão dele a gente é um vaso transformado, mas a gente só consegue ter esse acesso a Deus através de Jesus. Só, minha amiga. Então, tem Deus Pai, que é a base, que é a fonte que eu trago na aula. Deus Filho, que é o caminho, porém ele deixou o Espírito Santo para nós, para suportar o fogo, para poder nos consolar, para nos poder ajudar. Então, a gente não está sozinho através de Jesus. Jesus nos liga ao Pai, que na mão dele a gente passa a ser um vaso novo, e através de Jesus que morreu, hoje nós temos o Espírito Santo que ajuda a gente passar pelo fogo. Porque quando os 3 lá entraram na fornalha, o Nabucodonosor viu o quarto homem. Quem é o quarto homem? O Espírito Santo. Mesmo que doa, a gente não é consumido pelo fogo, a gente é purificado. Agora, quando entra no fogo sem o Espírito Santo, minha amiga, é realmente consumido. Sim. Consumido. Sim. Por isso que tem gente que se mata mesmo, tem gente que desiste mesmo, tem gente porque não dá para suportar sem o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo vem através de quem? De Porque Jesus. vem mesmo as dores físicas, né? O medo, o apavoramento, né? O Tudo apavoro, vem. não sei. Vem Mas tudo muito forte, minha amiga, mas a gente né? só consegue suportar porque você tem o Espírito Santo. Se você não Sim. tivesse o Espírito Santo, você não suportaria. Eu não Uhum. suportaria, minha amiga. A gente só conseguiu suportar porque a gente já aceitou Jesus e tem decidido, é diário, ter ele na nossa vida. A gente se submete a ele. E aí a gente passa assim, sabendo que o fogo é para poder emitir a imagem de Deus, mas a gente não está sozinho. Por isso que a gente, com o mesmo doendo, a gente passa. Ele não fala que não dói, tem aflições, porém bom ânimo, olha aqui. Entende? Tem aflições, vai doer. Mas está segura, você não está sozinha. Você tem um consolador que está soprando, está soprando. Mas por isso que a gente tem que ativar a nossa fé numa mesa de crescimento. Não dá para andar sozinho. Hoje eu falei, Senhor, eu vou fazer o devocional independente da quantidade de pessoas. E já veio, onde tem 2 ou mais, está reunidos. Claro que tem o meu momento do secreto. Aí você entrou aqui para poder falar. Olha, entende? Deus é Deus, Sim, ele é amém, lindo, Eliana. amém.
Então, minha amiga, que ficamos com essa palavra no dia de hoje, para nos fortalecer, porque lembra, a alegria do Senhor é nossa força, o amor, os frutos do Espírito, tá lá em Gálatas 5:22, meditar nessa palavra, e que mesmo que nós estejamos passando pelo fogo, dar glória a Deus, igual o Espírito Santo a gente consegue, para a gente emitir a imagem do Senhor, que é isso que Ele quer, para a gente atrair outras vidas, para falar, ó, é possível, mas só com o Espírito Santo, através de Jesus, para a gente refletir Deus. Mesmo que a gente esteja se sentindo estragada, na mão dele dá para ser refeito. Só. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ativar esse Espírito que governando a nossa alma, onde estão todos os nossos traumas, todo o nosso inconsciente. Por isso, claro que a gente vai alinhando, vai liberando perdão, mas é saber que é só ele. Sem ele, o ser humano não consegue. Não consegue, minha amiga. Então, vamos finalizar o dia de hoje. Quero agradecer você aqui, foi uma delícia a nossa troca. Agradecer quem vai assistir depois. Espírito Santo, obrigado, porque sem o Senhor eu reconheço, né, Helena, que nós não somos nada. Nós não conseguimos nem andar pelas águas, muito menos passar pelo fogo. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. É possível. É possível, né? Em nome de Jesus. Vou parar de gravar aqui. E a gente vai falando, tá bom?